E aí, maravilhosa! Como é que você tá? Seja muito bem-vinda a mais uma entrevista do programa Elite do FBI Clube. Se você tá assistindo esse vídeo pela plataforma, aproveita para assistir várias outras entrevistas legais que tem por aqui, depois de assistir essa, obviamente. E se você tá assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vinda também. Já aproveita e clica no botãozinho de se inscrever, porque tem bastante conteúdo legal aqui, principalmente para você que é mulher, empreendedora ou empresária, tá certo? Hoje eu tenho o prazer de entrevistar minha amiga, minha irmã da vida e falar sobre um assunto que é tão necessário para as mamães, que é nutrição infantil. Eu ia falar introdução alimentar. Nutrição infantil. Eu apresento para vocês Anitta Vitorino. Amiga, beijo, seja bem-vinda. Muito obrigada por esse convite de novo, né? É sempre uma honra estar por aqui, conversar com você. É muito bom também conversar com você, essa cabeça cheia de ideias. E eu aprendo também, ensinando também aprendo. Maravilhosa, zero defeitos. Gente, você que tá assistindo aqui, que é mãe, que tem uma certa dificuldade aí na questão alimentar do seu filho, Anitta é especialista em nutrição infantil e hoje eu quero que verdadeiramente a gente fale sobre a importância disso. Na última entrevista que a gente fez, você falou uma frase muito bonita sobre as crianças e tudo mais. Eu queria que você se apresentasse brevemente e trouxesse já essa frase pra gente ir aquecendo os motores. Tá. Eu sou Anitta Vitorino, eu sou nutricionista mesmo há 12 anos. Eu fui fazer um post esses dias e aí eu vi, fiz as contas e, nossa, 12 anos de formada. Mas na nutrição infantil são 3 anos. E aí eu acho que eu desabrochei depois de eu ter desengavetado esse sonho, que é um sonho desde criança, de gostar de crianças, de atender, de trabalhar com crianças. Mas eu não imaginava que eu fosse ser nutricionista de crianças. E aí foi um sonho que eu consegui realizar e agora eu sou lindamente feliz. E é mesmo, dá pra ver no seu rosto quando você atende as crianças, que é, assim, um sonho realizado. Amiga, você sabe que eu gosto de histórias, então pra gente chegar aqui, conta um pouquinho. Então, você tem 12 anos de formada, como é que foi a trajetória, como é que foi o start e tudo mais? Como você abriu a gaveta, literalmente, pra desengavetar esse sonho? Eu trabalhava na minha cabeça, assim, na faculdade eles falavam muito sobre nutricionista, eles direcionavam a gente para trabalhar em indústria, em cozinha, só nessa área. E aí ninguém gostava, da minha sala ninguém gostava, todo mundo pensava, nutrição, dieta. E a gente era direcionado muito para isso, né? Existia muito essa crença, são muitos anos. Ainda mais 12 anos atrás, era bem o auge mesmo. Né? Exatamente, são muitos anos. Então, eu fui jogada nesse meio e não gostava de nutrição na área, a gente fala UAN, né? Que é Unidade de Alimentação e Nutrição. Onde faz comida, precisa ter uma responsável ali, uma nutricionista, para lidar com a segurança alimentar, né? Porque as pessoas acham que, comer alguma coisinha errada. A gente pode fazer de qualquer jeito. Em casa, a gente faz a comida ali como a gente gosta, como a gente acha que é o certo. Mas quando é uma comida para as pessoas, é muito sério, né? Com certeza. E aí, eu nunca trabalhei em cozinha, mas eu já trabalhei fazendo vistorias. E eu gostava dessa área, mas não era 100% feliz, porque desde a faculdade, quando eu descobri que dava para trabalhar com crianças, né, na verdade era gestantes, tentantes, é nutrição materno-infantil, é uma matéria. Então tem as tentantes, mulheres que querem engravidar, as gestantes, e depois, né, do nascimento, o bebê, na introdução alimentar. Então você acompanha durante toda essa jornada. Até a adolescência. E eu gostava muito dessa área, mas na minha cabeça, e como a faculdade martelava, não, vocês só estão assistindo aqui a aula, mas não tem emprego para isso, imagina. Não sair daqui, vocês vão direto pra cozinha. E aí eu apaguei um pouco esse sonho. E aí, em 2020, eu fiz um processo de coaching com você, inclusive. Eu sou muito grata por isso, porque você me ajudou muito a abrir esse olhar. Eu estava muito limitada, né? Eu não conseguia ampliar esse olhar na minha visão. Não, vou atender aqui as mulheres que querem emagrecer, porque nutrição é isso. Mas eu nunca fui feliz assim. E aí, eu resolvi fazer cursos, me especializei. Vou atender bebês. Porque eu gosto muito da introdução alimentar, é onde tudo começa. Ontem mesmo eu ouvi uma frase que fala assim, a nutrição é a profissão do futuro. E eu super discordei, porque não? Porque é desde já. Agora. É desde a introdução alimentar. Bebezinho, a mãe que tá pensando em engravidar, né? A mulher que tá pensando em engravidar, ela também precisa pensar na alimentação dela desde já, porque vai ajudar na concepção, vai ajudar
Muita coisa, e o paladar também do bebê é formado desde a pré-concepção. Nossa, é tanta coisa, né? É muita coisa. E você vê, por exemplo, isso de você comprar a crença lá na época da faculdade ser muito forte. Você comprou essa crença que te empurraram. Se a mãe tem crenças alimentares que não são tão favoráveis assim, vai ser muito mais difícil para ela depois e muito mais fácil para a criança se ela tem já desde o início do jeito certo, ela vai sofrer muito menos na vida adulta, né? Exatamente. Porque se a mãe ela tem essa limitação, por exemplo, se a mãe não gosta de comer um alimento X, ela acha que é importante oferecer para o bebê. Como que ela vai oferecer se ela tem nojo ou receio de cozinhar ou de oferecer para a criança? Porque ela vai oferecer fazendo caras e bocas? E aí, então e ela é tão nem vai sutil fazer. essa mensagem, né? Assim. E ela faz sem querer, né? E ela não vai nem perceber. Ou então ela não vai mais oferecer esse alimento porque ela não gosta. Ou o contrário, ela gosta muito de banana e ela quer que o filho coma banana. Mas as pessoas são diferentes, Com né? certeza. Os paladares. E levar em consideração isso da criança também, né? Muita gente, tipo, fala, não, vai comer o que eu quero que você coma. Tipo, eu não tenho que querer, não? Não tem, né? E você tava falando, eu tava até lembrando, em casa era tipo assim, a gente brincava que era minha mãe fazia um cardápio, né, pra cada um, porque eu acho que eu sempre fui a que comia um pouquinho melhor, mas ainda assim tinha, tipo, restrição com cebola, carne vermelha, nunca gostei muito, enfim. Aí meu irmão não comia feijão, não comia macarrão, molho de tomate, meu pai não podia nem sentir cheiro de peixe, minha mãe não toma leite. Então, tipo, cada um tinha uma coisinha, e aí, assim, a minha mãe, na época, conseguia se adaptar pra agradar e nutrir gregos e troianos ali, mas, tipo assim... Era meio que impossível. Nem se fosse sempre uma é vida assim, corrida, né? Como que vai fazer 4 cardápios? Exato. Porque pra administrar a alimentação de cada um é muito difícil, né? E aí, me conta, amiga, você tá... De novo, ó, eu vou alertar vocês. Eu vou soltar uns amigas aqui ao invés de Anitta, porque a gente é amiga há muito tempo já. Então, não tem como, né? Não tem como. Então, me conta. Hoje você atende presencial... home care, né? Não sei se é home care que fala, mas na casa da pessoa, atende online. Como que é seu programa de tratamento? Porque, e eu quero que você fale muito sobre isso também, quando você pega uma criança pra trabalhar, você trabalha a família toda, né? Queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Sim. Nossa, são tantas perguntas. Eu tenho que lembrar. Várias na mesma. Puxa o fio da meada. Como que é o trabalho que você desenvolve hoje? Sobre o atendimento, eu faço atendimento online e presencial. O home care que você explicou, né? Antigamente eu fazia domicílio, mas agora não é muito viável por conta da rotina mesmo, né? Não dá tempo de ir até a casa do paciente para depois voltar para online. E o online é a mesma coisa que o presencial. A única diferença é que eu não tenho contato físico, mas é tão engraçado, assim, eu atendo até as crianças pequenininhas, de 3 anos. Sim, bebê eu atendo também, mas geralmente é só com os pais, porque eles que vão conduzir. Sim. Mas quando eu preciso trabalhar junto com a criança, casos, por exemplo, de seletividade alimentar, tem que fazer terapia alimentar, aí eu faço online, né? E aí terapia alimentar é um conjunto de atividades que eu faço junto com a criança e a família, né? Envolve atividades lúdicas, geralmente. Envolve brinquedo, jogo. São atividades dessa forma que também envolvem alimentos. Alimento primeiro de brinquedo, de papel, na musiquinha, o vídeo. Depois o alimento de verdade, pra gente fazer atividades pra criança tocar. Literalmente uma introdução, né? É como se fosse uma reintrodução alimentar. Porque às vezes a criança parou de comer, ou ela tem um receio, tem muitas... o que faz uma criança não comer, existem muitos motivos, né? As pessoas acham, é frescura, imagina. E não, tem muita coisa envolvida. E a criança não sabe se expressar, né? E é engraçado que online, até mesmo as crianças menores de 3 anos, elas conseguem conversar comigo, elas entram nesse mundo, sabe? Da nutrição. É muito doido isso, né? Porque, na verdade, hoje em dia é o que tem. Provavelmente as crianças veem pais fazendo videochamada, às vezes ligação por vídeo. Tá muito mais introduzido na rotina deles do que pra gente era antes, né? Sim. Tanto que os próprios convênios, eles incentivam muito consulta online hoje em dia, pra você não pegar fila, pra não, enfim. É mó praticidade, né? Enfim. Exatamente. Eu falo que o online, a única diferença é que a pessoa não vai ter esse contato físico comigo,
Mas ela tá ali pra criança que tem alguma questão. Imagina uma mãe, né? Que ela tem... Ai, preciso levar a criança, começou a chover. Aí ela tem que levar a mochila, o carrinho. Nossa. E carregar. E aí o conforto e a praticidade de estar em casa, só ligar o computador ou o celular, conversa. E eu Ótimo. acho que essa associação também, por exemplo, de não ter você no ambiente, tá só a criança e a mãe, você acaba sendo um suporte virtual ali. Eu acho que o reforço da criança saber que quando a figura da mãe aparece, ela tem que, né, se conectar com a mãe ali pra fazer a alimentação, não necessariamente esperar, por exemplo, a tia Anitta chegar. Eu só como se ela estiver aqui. Eu acho que deve ajudar nesse tipo de associação também, né? É, também, porque eu mantenho esse contato, tanto para as consultas avulsas, e as consultas dos pacientes que fazem parte do meu programa nutricional, né? Que é um acompanhamento que eu faço durante um tempo. Eu tenho esse contato, mantendo esse contato pelo WhatsApp, eu mando vídeo já para me conectar com a criança. Na primeira consulta, quando eu vou ter esse contato com ela, eu mando um vídeo. Oi, fulaninho, eu sou a tia Anitta, eu cuido da alimentação das crianças, explico sobre o nome da nutrição, né? Nutricionista. E explico, eu sou tipo professora, olha só, ninguém vai te forçar a comer, nós vamos fazer muitas coisas legais, nós vamos nos conhecer. E eles ficam assim, nossa, ninguém... Teve uma pacientinha que ela falou assim, nunca ninguém mandou um vídeo assim pra mim, nenhum médico. Eles se sentem importantes, né? Ai, que bonitinho. É muito importante pra eu me sentir ganhar conectada a com confiança, eles. né? Ganhar confiança. Senão, se eu não sentir confiança, eles não vão se conectar comigo, não vão se abrir, né? E fazer o que eu tô oferecendo. Nossa, que sensacional. E a gente tava falando muito sobre a questão familiar, né? Quando você trata uma criança, naturalmente você trata toda a família. Você tem algum tipo de empecilho na prática? Como é que funciona? Porque assim, se você atende adultos, você atende só o adulto. Ou, por exemplo, eu atendo o casal, porque aí o casal vai fazer um programa comigo de acompanhamento para emagrecimento, hipertrofia, ou né, o nicho que você atende é só os adultos, é muito mais fácil. Agora, quando é a criança, eu tenho que lidar com o comportamento de todos da família, ou dos cuidadores, não só da família, né? Às vezes uma babá, alguém que cuida dessa criança, porque se a pessoa tiver um comportamento negativo em relação à comida, ou um comportamento que não é viável, que não vai influenciar a criança a se abrir para os alimentos e tudo mais, não adianta nada do meu trabalho. Então, é um trabalho de equipe mesmo. Aí, às vezes, eu faço até reunião, por exemplo, atendi a mãe e a criança. E aí, o pai não tá conseguindo entender muito bem como a importância daquilo. E aí eu faço reunião com a família inteira. Já fiz, assim, uma chamada de vídeo rápida, explico. Eles, nossa, e aí eu consigo ganhar a família inteira pra gente conseguir lidar, pra gente caminhar juntos, né, durante esse tratamento. E você atende, assim... Eu imagino que você atende a todo mundo, mas o público que mais te procura é quando existe o problema da seletividade, ou enfim, a criança não come e tudo mais. Mas eu acho que seria muito interessante, assim, né? A mãe pensar nisso meio que pra se educar, digamos assim, mesmo antes de acontecer algum problema, né? Sim. Eu falo por mim, porque assim, teve essa questão, né, enfim, cada um comia uma coisa. Na casa do pai do Márcio era o contrário, que era tipo, vai comer mesmo e dane-se, se não comer eu faço sem engolir. Tipo isso, né? E eu tive e tenho muitos problemas com alimentação até hoje, a gente falou sobre isso, né? Enquanto mãe, não vai ser super fácil pra mim pensar, tipo... Até porque quando eu fazia dieta, sempre foi a dieta focada pra emagrecer e um negócio muito restritivo e tudo mais. Como que eu vou pensar em nutrir uma criança se eu não tenho esse conhecimento, né? Imagina assim, você teve uma educação, o Márcio teve outra, vocês dois, ele vai pro caminho A, você vai pro B, e a criança Tá no no meio, meio. imagina. Então tem que ter esse direcionamento pra não virar uma confusão até mesmo pra criança entender que, comer é legal sim, o alimento não vai me fazer mal, eu consigo, é prazeroso me alimentar. Então eu tenho que lidar com tudo isso. E a parte, assim, da seletividade, né, tem mesmo que a família, mesmo se a família a mãe não acha que é esse caminho, ela tem que entrar e abrir
abrir o olhar, né? Abrir a mente para entender o que eu tô oferecendo, o motivo. Então, por isso que eu explico muito bem certinho para ganhar a família inteira e melhorar. Porque o meu objetivo não é só receber o dinheiro, é ganhar, é melhorar a alimentação de todo mundo. Com certeza. Porque imagina, traz muito traumas, né? Principalmente a gente dos anos 90, a gente cresceu com traumas alimentares. Por conta da sociedade, das pessoas que não sabem, era dieta daquilo, dieta não sei do quê. Lembra Ou as então, revistas? Tem que sentar e comer sim. Eu lembro na creche, vai comer feijão sim, precisa comer. Como assim não vai comer feijão? Vai comer sim. Tipo, não E tenho aí voz. Traz traumas, não tem. Traz traumas e acho que a gente falou sobre isso na última entrevista, né? Isso acarreta não só na alimentação das crianças, mas em tudo. Em como elas vão dizer não, em como elas vão impor limite, em como elas percebem que a opinião delas tem valor sim, que elas não são obrigadas a, né, enfim. E a socialização, né? Porque não é só o comportamento alimentar. O comportamento alimentar é a pontinha, mas imagina o comportamento da criança por inteiro, né? Porque se ela não consegue se alimentar de alimentos X, numa festinha, ela não gosta do que vai ter na festa, ela começa a não querer ir na festa, porque ela sabe que vai ter um momento da alimentação. Que ela vai ser exposta ali. E aí as pessoas ficam julgando, apontando o dedo, então isso é muito difícil. E tem muito adulto sem noção, né? Tem. Às vezes não é nem... É porque a pessoa cresceu assim, ela acha que é o certo. E aí você tem que lutar e nadar contra a maré, realmente. E uma curiosidade, tá? A questão da seletividade alimentar, eu ouço falar muito associada a transtornos, né? Tipo, o autismo, o TDAH e tal. Inclusive, eu achei muito engraçado descobrir isso, porque eu descobri o TDAH depois de adulta e eu tenho várias questões com texturas de alimentos. Várias. Texturas de alimentos e coisas, assim. Tipo, de arrepiar a alma, eu não consigo... Olha, só de lembrar já até arrepia. Mas tem alguma ligação da seletividade, da seletividade em si com os transtornos? Tem sim, mas não é toda criança autista que tem transtorno alimentar. Tem criança autista que tem super facilidade com qualquer textura, com socialização com os alimentos mesmo. E tem crianças que não. E para as crianças com TDAH, por exemplo, alimentos que a gente sabe que deixa muito, muito agitado. Então, a gente evita. E eu acho que o hiperpalatável também, né? Eu também. sinto que eu tenho esse paladarzinho pra associar a comida com prazer até hoje, do que é muito gostoso, explode de dopamina e tipo... né? E nem toda criança que é seletiva tem qualquer transtorno. Sim, faz sentido. A seletividade pode acontecer por qualquer motivo. Pode, por qualquer motivo. É multifatorial, né? Pode ser. A gente fala assim, né? São questões orgânicas e questões comportamentais. As orgânicas, por exemplo, a criança tem alguma questão na mastigação. Ela não aprendeu a mastigar direitinho, então ela não consegue engolir. Ou ela tem essa sensibilidade com qualquer textura e para ela é muito difícil, é muito desconfortável. Ou porque ela tem alguma questão no intestino, no estômago, né? Caramba, é bem mais profundo do que a gente enxerga, né? Tem refluxo, gastrite. Ou porque é comportamental, né? Por exemplo, a criança nascimento de um irmãozinho. Ela perdeu a atenção, ou mudou de escola. Ou porque eu tenho casos de paciente mesmo, que bebezinho na introdução alimentar com 9, 10 meses, a família tá alimentando a criança com a colher. Então, a colheradinha, né, da papinha, da comidinha. E aí o bebê não sabe o que fazer com aquilo. Porque é muito novo, né? Imagina, 6 meses lá, tá tranquilo, só mamando leite, é só engolir, tá ótimo. Não é tão fácil assim, né? Amamentar. Mas... tá ali tranquilo durante muito tempo. É tipo o único movimento que ele sabe que precisa fazer. E agora ele precisa lidar com um alimento que ele não sabe nem que é comida. Que colocaram aqui na minha boca. Na minha boca. Então, a família ficava com a colher, né? Colocava na boca, ele não sabia o que fazer. Então, a criança começou a... Olha que a família apresenta a colher, tem pavor. E a mãe fala, né? Nossa, toda vez que eu mostro a colher, vai ser o horário da refeição. E ele sabe, ele tá olhando a colher, ele parece que tá vendo um monstro. E é verdade, porque ele era forçado. Não porque a família... Não é por mal, né? Nenhuma mãe vai querer fazer um mal pra uma criança. Sim. Mas é porque é a forma que eles acharam que ele interpretou ali no momento. Que é o certo, que agora ele tá comendo. Então, tem isso também. Aí a criança começou a rejeitar, porque ela tava sendo empurrada a comida, né? Ou então porque mudou de rotina. Já vi muitos casos assim,
férias, ou mudança de escola, ou mudança de rotina porque viajou. A comida às vezes é no Brasil mesmo, mas é muito diferente. E aí acorda em outro horário, o tempo é diferente, o texto é diferente, come uma coisa que nunca comeu no café da manhã, aí quando volta tá tudo bagunçado. E aí vai rejeitando os alimentos e a família tá achando, ou porque ficou doente, ficou gripado, né? Principalmente bebês e crianças. Muda o paladar ali. Muda o paladar, porque, tá resfriado. Eles não sentem o cheiro, perdem essa percepção de fome e saciedade e do cheiro também, né? Caramba. E do gosto. Então, a gente, se tá gripada, fala, não tô sentindo gosto direito, não quero comer. Imagina a criança, que pra eles é muito mais sensível isso. Não vai querer comer? Então, eu sempre falo que a seletividade é 1 mês, o máximo, o limite máximo para você prestar atenção e percebeu procurar ajuda. Que tá ali persistindo, não deixa, porque quanto mais tempo, mais difícil de... Sim, porque já criou uma memória ruim, né? E aí, quanto mais o tempo passa, é claro que todos os casos têm solução. A gente não pode deixar a criança... Porque já passou muito tempo, deixa pra lá. Não. Deixa, um dia vai comer. Quando for adulto, come. Não come. Tem muitos adultos seletivos, né? Então, tem que procurar ajuda. Inclusive, tem até um programa no GNT que fala sobre... chato pra comer. E eu descobri esses dias, e aí são adultos que fazem uma experiência, sabe? Eu fico assim, passada, horrorizada, porque é a forma como tratam a pessoa seletiva. Nossa, é chato pra comer. É um nome, chato título. pra comer, né? Ele não come porque tem alguma coisa, alguma coisa que tá impedindo, não porque não é chatice. Eu queria fazer uma pergunta até, assim, eu tenho curiosidade pra saber. Para adulto é muito difícil de lidar com a questão da obesidade. Como é lidar com a questão de obesidade infantil? Uma criança que tá acima do peso, como é essa abordagem e tudo mais para que não seja algo difícil ou traumático? Porque eu pergunto porque eu passei por isso, tipo, desde criança, então é complicado. Eu sempre falo, quando chega caso assim, até na internet, em conversa com as pessoas, que a gente não pode levar pro lado, pensando assim, lá dos anos 90, né, que é tudo a estética. Porque as crianças têm mesmo, com 10 anos, 9 anos, já começam a falar. Eu queria que minha barriga fosse lisa, ou então queria que minha barriga fosse igual de atleta tal, sabe, com tanquinho. Sabe o que eu lembro? Eu andava na rua quando era criança e a nossa sombra, ela estica, né? A sombra estica e ela fica retinha. Aí eu falava assim pra minha mãe, mamãe, eu queria ser igual a minha sombra, porque eu me via mais redondinha e a sombra magrinha e comprida. Eu queria ser igual a minha sombra. Imagina isso, né? Porque você tava expressando, você conseguia expressar isso. Mas imagina pra sua mãe lidar com isso naquela época. Era tipo, não. Eu ouvia muito quando era criança, da professora do prezinho. A professora do prezinho era obesa, essa tia especificamente. Ponto 1, eu não podia usar short saia igual as meninas normais usavam, porque meio que me podavam, porque eu era diferente, eu era grande. E era tipo, mesmo criança ia ser chama mais atenção, enfim. E 2, quando sofria bullying na escola, que ficava chamando de gordinha, não sei o que, a professora falava assim pra mim, Gabi, você não tem gordura, você tem excesso de gostosura. Aí eu ficava me achando. Não sei se isso ajudou muito, porque hoje eu tô com um excessinho de gostosura aqui. Mas ela foi empática, você percebeu como que ela, né? E acho que talvez uma dor dela. Sim, e ela foi o jeito dela lidar ali. E eu sempre falo pras famílias, né? A gente não vai falar, tem algumas falas, né, que a gente só vai martelar pra criança que ela tá gordinha, a gente não vai falar nada de estética nunca. Eu falo assim, por exemplo, a criança fala que gosta de jogar futebol, do jogador X. Então, ele é atleta, já que você gosta de futebol, você também joga. Você precisa se alimentar bem para você conseguir correr igual o Neymar. Eu vou citando os nomes dos jogadores que eles falam, por exemplo. Ou então, tem crianças que fazem balé ou circo, né? Eu associo com o esporte que eles já fazem. Isso é muito legal, porque você precisa ter bastante repertório na linguagem deles ali, adaptar pra poder entrar no universo dele, né? Pra ela não entender nunca que é por conta da imagem, porque vai sofrer bullying na escola, já vão falar, ela também já tem essa associação, né? Ela não quer ser gordinha. Tem coisas que, tipo, ela vai passar inevitavelmente, né? Assim, muitas vezes, né? E aí eu ensino como responder pras pessoas, sabe? Porque as pessoas já falam assim, nossa, tá fazendo dieta agora, tá comendo legumes, salada. Aí eu falo, não, você pode responder pras pessoas assim, eu tô comendo bem, eu tô comendo saudável, ponto. Sem ficar dando
muito assunto, porque as pessoas vão ficar martelando, né? Sim. Sem querer, vão falar. Então, eu sempre falo pra esse lado comportamental. Eu faço atividades lúdicas também, para as crianças entenderem pra esse lado comportamental, não pelo lado da estética. Nossa, isso é muito importante, né? Muito mesmo. Bom, eu acho que eu perguntei muitas coisas das quais eu queria. E eu acho que o alerta máximo aqui não são para as crianças, porque elas não têm a consciência, né? Mas para os pais, muitas vezes deixar esse preconceito de lado, principalmente os anos 80, 90 aí, não querer pisar no pé da criança e quando abrir a boca enfiar a garfada, porque vocês já viram que dá que dá problema, dá errado. E que não é frescura, isso tem consequências emocionais, comportamentais, enfim. E assim, particularmente falando, cada pai, cada mãe faz o melhor que pode com as condições que tem. Isso é importante de pensar. Mas se você constrói uma base mais fácil para sua criança desde sempre, lembra que a eu dela do futuro vai te agradecer. Vai ser, tipo, muito mais fácil, né? Então, eu falo que quando eu tiver meu neném, já sei que a gente vai trabalhar juntas nisso, porque eu não quero que minha criança, menino ou menina, passe pelo mesmo perrengue que eu passo até hoje, né? Com relação à alimentação. Exatamente. Esse é um discurso também que eu carrego. Não por conta, não só, né, não somente por conta dos anos 90, porque tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque o corpo perfeito existe, mas por conta da seletividade também. Sim. Porque eu não sou seletiva, nunca fui seletiva, de fato, mas eu tenho as minhas questões com grãos, né? Porque na escola eu era forçada a comer. Então, hoje eu não tenho ainda uma boa relação com feijões, né? Lentilha, grão de bico, com os grãos. Por conta disso, porque lá atrás, 30 anos atrás, era assim, tem que comer e pronto, acabou. Então, por isso que as pessoas têm que ter, mesmo a gente, né? Hoje em dia, os pais de 30 a mais ou menos dessa idade, que estão criando as crianças, eles têm um passado que foi difícil, que a alimentação era isso e ponto. Mas por isso que existem a gente, né, profissionais para estudar, porque assim, ó, a nutrição é a profissão de hoje e do futuro também, porque se hoje a gente mostra uma alimentação responsiva, com afeto, com leveza, essa criança vai virar um adolescente que vai se alimentar bem e que vai ter uma boa relação, que vai virar um adulto, que vai criar uma criança também, né, vai passando. E se a gente parar pra pensar, se hoje a gente já tá exposto a muitos industrializados, a essa velocidade de comer rápido e tudo mais, lá na frente vai ser ainda maior. Exato. Se eles não entenderem a importância disso agora, lá na frente vai ser bem pior. Pra gente caminhar pro final, explica um pouco da questão do programa e da consulta em si, em quais casos e como você atua pra, de repente, dar início em um projeto, em um tratamento. Sim, eu atendo crianças de 6 meses até 12 anos, porque depois disso começa já a adolescência e são muitas outras questões, né? E não dá pra abraçar o mundo. E aí eu atendo essa faixa etária. Tenho programas de acompanhamento, que eu acho que é muito bom, é mais eficiente, porque imagina assim, é claro que consulta avulsa também tem o seu valor, mas imagina que se você passa uma vez só, você não vai conseguir lidar com os hábitos que você vai passar pro seu filho, né? Hábitos de uma vida inteira. Ou então a criança tá se alimentando mal há muitos anos já, uma consulta de 1h30 e o suporte depois de um mês, você não consegue dar o suporte que a criança merece e que a família merece. Então eu tenho esse programa de acompanhamento, dei até o nome de alimentação, a trilha da alimentação infantil, que é como se fosse uma trilha mesmo, né? Eu me coloco como GPS. Perfeito. Para a família seguir esse caminho da melhora da alimentação das crianças. É incrível, porque no meio do caminho acontece tanta coisa e a chance de você parar e desistir no meio do caminho, porque é mais fácil ou porque, enfim, tá desafiador e tal. Quando você tem esse acompanhamento, essa manutenção, mais fácil você voltar pro trilho. Eu amei o nome, faz todo sentido. Fácil. E tem, assim, sempre de uma forma muito empática, porque é isso que eu acredito, né? São várias fases. A primeira fase é onde eu conheço a família, onde eu conheço a criança, a gente ajusta alguns pontos, né, com o exame, vejo como tá a alimentação. Depois é a fase onde a gente vai fazer um plano de ação junto com a família, porque não adianta nada, assim, eu posso no mundo, a gente fala, no mundo encantado, no País das Maravilhas. Ideal. Na Alice no País das Maravilhas. Aqui eu posso fazer um cardápio pra você assim, aí a criança vai acordar tal hora, e o lanche dela vai ser tal hora, o almoço vai ter isso e aquilo,
mas não adianta nada, tem que ser com você, pra você. E aí eu converso com a criança, quando ela já tem 4 anos, a gente vai conversando junto. E se colocar assim, você topa, tá tudo bem pra você? Então é esse momento onde a gente tem os ajustes e depois a última fase é onde a gente dá alta, né? Porque é claro que eu gosto muito de atender as crianças e famílias, eu me apego bastante, mas a gente não quer que a criança e a família fique apegada e presa só a um papel, a orientações. A gente tem que trazer autonomia. Perfeito. Então, por isso tem todas essas fases para a família entender o que é alimentar uma criança e melhorar os hábitos de uma família inteira, para depois caminhar com as suas próprias pernas. E especificamente falando disso, o hábito não é uma coisa que se instaura do dia pra noite, né? É algo que exige ali, passinho por passinho, degrau por degrau, e ter acompanhamento deve ser realmente um grande diferencial. Eu amei esse bate-papo. Eu gosto até de falar essa frase, porque eu falo muito, né, para as famílias. Você falou de hábito, eu gosto de falar que todo hábito é gerado pela repetição de um comportamento. Então, você tem que fazer, repetir, para se tornar um hábito. E não é da noite pro dia, né? Por exemplo, assim, você passou comigo, a sua filha tem alguma questão, e aí eu te passo novos hábitos pra gente caminhar junto, mas você vai ler lá, você não vai gravar. A gente pode conversar, mas você não vai decorar. Você tem que ler e aplicar muitas vezes pra depois seguir sozinha e se tornar um hábito. Nossa, o acompanhamento realmente deve ser incrível, porque o simples fato de você ter... Não vou usar a palavra satisfação, mas ter alguém a quem responder, né? Do tipo assim, eu tenho ali tal dia uma consulta, então a gente precisa ter caminhado alguns passos, eu preciso elencar aqui as minhas dúvidas pra ela me ajudar, enfim, ajuda você não se perder no meio do caminho. Porque aí eu faço um check-in semanal pra pessoa não ficar perdida. Daqui 20 dias, daqui um mês a gente conversa. Não dá pra ser assim, então a gente faz um check-in semanal, a gente conversa, eu fico chamando no WhatsApp pra pessoa me responder e ver como que tá, pra ela não ficar perdida. Mas eu vou ter que falar com ela só daqui tanto tempo. Não pode ser assim, né? Tem que ficar no pé mesmo. Porque eu falo assim pras pessoas: olha, eu vou segurar a sua mão, nós vamos trabalhar juntos e vamos caminhar juntos. E é isso mesmo que eu quero fazer, né? Senão não adianta nada. Ela fica ali perdida, meu trabalho não vai ser efetivo, não vai ser bom pra nenhum dos lados. Com certeza. É isso, amiga. Amei nosso bate-papo. Já quero ter um cabeçudinho aqui. Quem assistir esse vídeo vai ter uma piada interna. Droga. Enfim, uma criancinha correndo por aí pra você poder me ajudar. Eu tô doidinho pra isso. Tá contando os dias, Titia ama, né, amiga? titia cuida. Amei. Amiga, obrigada pelo bate-papo, mulherada. E homarada também, né? Porque quem sabe esse canal no YouTube, especificamente, vai que caiu para um homem assistir, também diz respeito a vocês. Se você tem uma criança ou pretende ter, troca uma ideia com a Anitta, com certeza ela vai ajudar, vai abrir sua mente muito, muito, muito. Convida a galera para te seguir, amiga. Obrigada de novo por esse convite. E podem me seguir no Instagram, todos os dias eu coloco orientações valiosas sobre alimentação, comportamento e saúde infantil. E é um lugar que eu gosto também de receber as pessoas, porque as pessoas se sentem acolhidas. Elas me falam isso, de fato. Que legal. Batem o olho na minha página e já se sentem acolhidas. E é pra isso mesmo que eu tô batalhando. Eu sou suspeita, né? Porque pra mim você é tudo de bom. Bom, é isso. Obrigada pra você que assistiu até aqui. Se você assistiu essa entrevista, você já sabe. Aqui no YouTube tem várias outras pra mulheres empreendedoras e empresárias. E se você é agente do FBI Clube, chama a Ani pra tomar aquele café esperto. Amiga, um beijo. Obrigada. Beijo, obrigada a você. Até o próximo.